Olá, graça e paz de meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 122º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Josué, capítulos 23 e 24, livro de Jó, capítulo 36, e o livro de Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 38. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu amado e minha amada, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, através dos nossos devocionais e estudos bíblicos, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. A Bíblia está cheia de promessa, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra. Você deve crer na palavra. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia, a estudar, a orar. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, essa daqui que está sendo semeada para a sua vida. Ele vem roubar a fé, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você e a sua família. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Senhor, revele a compreensão da sua palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço e enalteço para todo sempre, Rei da Glória. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Josué, capítulos 23 e 24. Josué exorta o povo a observar a lei. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo o Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: já estou bem velho, e vocês já viram tudo o que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor seu Deus é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio, eu reparti entre as tribos de vocês estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor seu Deus as afastará e as expulsará da presença de vocês. E vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor seu Deus prometeu. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes de seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam, nem adorem esses deuses. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como ele prometeu. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas e elas com vocês,
saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriram todas estas boas coisas que o Senhor, seu Deus, lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e forem e servirem outros deuses e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que Ele lhes deu. Josué se despede do povo. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois, vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgaseus, os heveus e os jebuseus. Porém eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Renovação da aliança. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates,
ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. A morte de Josué e de Eleazar. Depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança, em Timnat-Sera, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéias, seu filho, e que lhe tinha sido dada na região montanhosa de Efraim. Compreendendo o livro de Josué, capítulo 23, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 16. Josué, filho de Num, levou uma vida plena. Sua vida longa começou no cativeiro egípcio e terminou em um culto de adoração na terra prometida. Entre esses eventos, Deus usou para conduzir Israel enquanto o povo derrotava o inimigo, conquistava a terra e reivindicava a herança prometida. Com o apóstolo Paulo, Josué poderia sinceramente dizer: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. No final de uma vida longa e plena, sua maior preocupação não era consigo mesmo, e sim com seu povo e com o relacionamento de Israel com o Senhor. Josué 23, versículo 6. Ele não queria partir antes de admoestá-los mais uma vez a amar o Senhor e guardar seus mandamentos. O trabalho de sua vida teria sido em vão
se os israelitas não cumprissem a aliança e desfrutassem das bênçãos da terra prometida. Tendo reunido os líderes da nação, Josué lhes apresentou duas opções. Caso obedecessem ao Senhor, ele iria abençoá-los e guardá-los naquela terra. Se, contudo, não seguissem os mandamentos de Deus, seriam julgados e removidos dali. Esses foram os termos da aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, os quais Moisés repetiu nas campinas de Moabe e Israel reafirmou nos montes de Ebal e Gerizim. Compreendendo o versículo 5, a tarefa das tribos não estava terminada. O grande perigo, sem dúvida, era que o povo de Israel, aos poucos, mudasse de atitude para com as nações pagãs circunvizinhas e começasse a acreditar em seus caminhos e as imitasse. Compreendendo o versículo 11, o povo de Deus hoje precisa dar atenção às três principais admoestações de Josué neste discurso. Guarde a palavra de Deus, versículo 6. Apegue-se ao Senhor, versículo 8. E ame ao Senhor, versículo 11. Muitos cristãos não só se comprometeram com o inimigo, mas também se renderam a ele. E o Senhor não é o primeiro na vida deles. E eu encerro a compreensão do capítulo 23 do livro de Josué. Compreendendo o versículo 13, Moisés havia advertido Israel a não condescender com as nações ímpias na terra, conforme Êxodo 23, versículos 20 a 33, capítulo 34, versículos 10 a 17, Deuteronômio 7, versículos 12 a 26. E Josué reafirmou essa advertência. Josué 23, versículo 13. Se Israel começasse a se misturar com essas nações, duas coisas aconteceriam. Deus removeria sua bênção e Israel seria derrotado. E essas nações trariam aflição e derrota para Israel. Compreendendo o capítulo 24 do livro de Josué, exposição bíblica dos versículos 1 a 28. Siquém era o lugar ideal para o comovente discurso de despedida do grande líder de Israel. Foi ali que Deus prometeu a Abraão que seus descendentes herdariam a terra. Gênesis 12, versículos 6 a 7. E também onde Jacó construiu um altar. Gênesis 33, versículo 20. Siquém estava localizada entre os montes de Ebal e Gerizim, onde o povo de Israel havia reafirmado seu compromisso com o Senhor. Josué 8, versículos 30 a 35. Siquém era, de fato, terra santa para os israelitas. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Deus escolheu Israel. Abraão e sua família eram idólatras quando o Senhor o chamou para sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Gênesis 11, versículos 27 e capítulo 12, versículo 9. Não foi Abraão que buscou a Deus e o descobriu, foi Deus que veio a Abraão. Não havia nada de especial nos judeus para que o Altíssimo o escolhesse. Deuteronômio 7, versículos 1 a 11. Capítulo 26, versículos 1 a 11 e capítulo 32, versículo 10. Sua identidade como nação era um ato da graça de Deus. Não importa qual seja a nossa corrente teológica, todos devemos admitir que é Deus quem dá o primeiro passo em nossa salvação. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. Deus libertou Israel. O Senhor, em sua providência, enviou José ao Egito, a fim de que, por meio dele, salvar seu povo da fome. Salmos 105, versículos 16 a 22. Séculos depois, enviou Moisés e Arão para libertar a nação da escravidão. Salmos 105, versículos 23 a 45. Faz bem para o cristão se lembrar de como era ser escravo do pecado e depois se alegrar na redenção que foi comprada para nós de modo tão caro na cruz. É perigoso não dar valor ao dom da salvação. Exposição bíblica dos versículos 8 a 10. Deus guiou Israel, Deus levou Israel para fora, a fim de que pudesse levá-lo para dentro. Deuteronômio 6, versículo 23. O objetivo de Deus para o povo era a terra prometida, mas o seu pecado em Cádiz Barneia o levou a vagar pelo deserto, até que toda a geração incrédula tivesse morrido.
Exposição bíblica dos versículos 11 a 13. Deus lhe deu a terra. O mesmo Deus que fez Israel atravessar o Mar Vermelho e também cruzar o Jordão, o conduziu em triunfo por Canaã. Com exceção de uma derrota passageira em Ai, capítulo 7, e um arranjo humilhante com Gideão, capítulo 9, Josué e seu exército derrotaram todos os inimigos na terra, porque o Senhor estava com eles. Compreendendo o versículo 13, as palavras de Deus nos fazem lembrar o que Moisés disse a Israel em Deuteronômio 6, versículos 10 e 11. Mais uma vez a ênfase está na benignidade do Senhor e em tudo o que ele fez por amor a Israel. Quando passaram a não dar valor às suas bênçãos, os judeus começaram a se afastar da adoração sincera ao Senhor. Coração grato é uma forte defesa contra as tentações do diabo. Exposição bíblica dos versículos 14 a 33. Uma das palavras-chave neste trecho é servir, empregada 15 vezes. Servir a Deus significa temê-lo, cumprir seus mandamentos e adorar somente a Ele. Servir ao Senhor implica amá-lo e depositar nosso coração nele. Não porque sejamos obrigados a isso, mas porque o queremos. Exposição bíblica dos versículos 14 a 18. Josué deixou claro que o povo tinha de tomar a decisão de servir ao Senhor Deus de Israel. Não poderia haver neutralidade, mas se os israelitas resolvessem servir ao Senhor, então teriam de se livrar dos falsos deuses que alguns deles estavam adorando em segredo. Exposição bíblica dos versículos 19 a 28. Josué sabia que era fácil para o povo prometer obediência ao Senhor, mas cumprir o prometido era algo completamente diferente. Suas palavras duras tinham por objetivo frear o excesso de confiança do povo e fazê-lo sondar honestamente seu coração. Versículo 19. Exposição bíblica dos versículos 24 a 26. Por 3 vezes o povo afirmou seu desejo de servir somente ao Senhor. Versículos 16 a 18, 21 e 24. E Josué acreditou nessa palavra. Para que os israelitas não se esquecessem desta aliança solene com o Senhor, Josué a escreveu no livro de instruções de Deus e, em seguida, ergueu uma grande pedra como testemunho perpétuo do acordo. Este é o nono e último memorial mencionado no livro de Josué. Compreendendo o versículo 29, Moisés nomeou Josué como seu sucessor, mas é importante observar que Deus não disse a Josué para indicar um substituto. Os anciãos que trabalharam com Josué guiaram a nação após a sua morte, mas então o povo se desviou e começou a desobedecer ao Senhor e adorar os falsos deuses dos cananeus. Juízes 2, versículos 6 a 15. Porque a próxima geração não conheceu o Senhor e não soube o que ele havia feito por Israel. Porque as pessoas que viveram na época de Josué não ensinaram seus filhos e netos a temerem e servir ao Senhor. E eu encerro a compreensão do livro de Josué, capítulo 24. Trago o versículo 31. O livro de Josué não é uma biografia no sentido exato da palavra, mas, sem dúvida, nos diz muito sobre esse homem de Deus. Como o restante das escrituras do Antigo Testamento, esse livro foi escrito para nos advertir, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, e nos incentivar, Romanos 15, versículo 4. Portanto, devemos ter tempo para examinar a vida e o ministério de Josué e aprender com ele as lições que irão nos ajudar a conhecer melhor ao Senhor e a servir-lhe com mais eficácia. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 36. Quarta fala de Eliú. Eliú seguiu falando e disse: mais um pouco de paciência e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é senhor do assunto. Deus é grande e não despreza ninguém.
Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos. Pelo contrário, os assenta no trono com os reis para sempre, e eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Não se incline para a iniquidade. Assim também a você Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso em que não há aperto e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite em que os povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Deus se mostra grande em seu poder. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem pode lhe dizer, cometeste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas. As pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. O poder e a majestade de Deus. Ele atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 36, exposição bíblica do capítulo 36, versículo 1 e 37, versículo 24. No discurso de Eliú, registrado nestes dois capítulos, ele exaltou a grandeza de Deus em seu propósito misericordioso para com a humanidade. Capítulo 36, versículo 1 a 25, e em seu grande poder na natureza. Capítulo 36, versículos 26 e capítulo 37, versículo 13. Eliú concluiu ao fazer o último apelo a Jó para que temesse a Deus e se arrependesse. Capítulo 37, versículos 14 a 24. Exposição bíblica dos versículos 1 a 15. A importância que Eliú dava a si mesmo atingiu um novo patamar quando ele apresentou a terceira e última parte de seu discurso, versículos 1 a 4. Seus ouvintes provavelmente estavam inquietos, do contrário, porque ele diria mais um pouco de paciência. Versículo 2.
A declaração "usarei os meus profundos conhecimentos", versículo 3, sugere que ele estava se vangloriando de ter um amplo conhecimento, de receber seu conhecimento do céu, e dizer que ele era a perfeição do conhecimento. Versículo 4. Dificilmente é uma prova de humildade. Exposição bíblica dos versículos 5 a 15. Jó achava que Deus o estava ignorando, mas Deus mantém os olhos nos justos. Versículo 7, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. E por fim, muda suas circunstâncias. Ele os levanta do monte de cinzas e os coloca no trono. Lucas 1, versículo 52 e 53. E os liberta de suas correntes. Jó 36, versículo 7 a 8. Ele nos castiga para que possa nos corrigir e nos ensina o modo certo de viver. Se aprendermos nossa lição e obedecermos, Ele nos abençoará mais uma vez. Contudo, se nos rebelarmos, Ele nos destruirá. Versículos 9 a 12. Compreendendo o versículo 13, os que têm coração ímpio acumulam ira enquanto se endurecem para Deus. Por mais que Deus os discipline, eles se recusam a clamar por socorro, mas os humildes de coração recebem a mensagem de Deus. Em alta aflição, ele lhes fala, conforme versículo 15, e se convertem de seus pecados. Exposição bíblica dos versículos 16 a 25. De acordo com Eliú, Jó deve tomar uma decisão. Ele, Deus, está atraindo você para longe das mandíbulas da aflição. Versículos 16, Salmos 18, versículo 19. A mesa de Jó estava forrada de sofrimento, quando poderia estar forrada dos melhores alimentos. Como Jó responderia? Reflita. Exposição bíblica dos versículos 18 e 19. Ele ouviu vários perigos à frente de Jó e tentou adverti-lo. O primeiro era que Jó poderia procurar algum atalho para sair do problema e, com isso, ignorar a mensagem que Deus tinha para ele. Jó poderia concordar em deixar que alguém lhe comprasse uma saída daquela situação, mas dinheiro algum poderia fazer isso. Compreendendo o versículo 20, o segundo perigo era que Jó poderia pensar na possibilidade de tirar a própria vida. Noite é uma imagem de morte, e Jó muitas vezes expressou um desejo de morrer. Conforme capítulo 3, versículos 1 a 9, versículos 20 a 23, capítulo 7, versículo 21, capítulo 10, versículos 18 a 22. Muitos que sofriam cometeram suicídio para escapar de sua situação desesperada. Mas Jó provavelmente não tomaria esse caminho. Jó era um homem de fé e não estava a fim de entrar na presença de Deus sem ser convidado. E eu encerro a compreensão do livro de Jó, capítulo 36, eu trago o versículo 21 para a sua compreensão. Ele ouviu um terceiro perigo, que Jó pudesse desistir de toda a esperança e voltar para uma vida de pecado. Amargurados com Deus, alguns abandonam sua profissão de fé e voltam para o mundo. Se é para a vida ser difícil assim, eles dizem, então podemos muito bem nos divertir enquanto temos chance. Eles se esquecem de que a verdadeira alegria não é possível sem Deus e de que o pecado, no final, traz sua colheita de sofrimento e tristeza. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 38. O pedido do chefe da sinagoga. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. A cura de uma mulher enferma. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A ressurreição da filha do chefe da sinagoga.
Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi! Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. A compaixão de Jesus. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 38. Trago a exposição bíblica dos versículos 18 a 19 e 23 a 26. A chegada de Jesus deve ter sido difícil para Jairo, uma vez que ele era um judeu devoto e líder na sinagoga. Mas o amor daquele homem por sua filha obrigou-o a buscar ajuda de Jesus, mesmo diante da posição dos líderes religiosos. Devemos aprender a confiar em Cristo e em suas promessas, a despeito de como nos sentimos, do que os outros dizem e de como as circunstâncias parecem ser. A cena na casa provavelmente deixou Jairo com medo, mas Jesus assumiu o comando e ressuscitou sua menina dentre os mortos. Exposição bíblica dos versículos 20 a 22. Marcos 5, versículo 26, informa que esta mulher havia passado por vários médicos, mas nenhum deles pôde ajudá-la. Imagine o tamanho de seu desânimo e desespero. Suas esperanças foram destruídas por causa daquela hemorragia. Ela era cerimonialmente impura. Levítico 15, versículos 25 a 26. O que só aumentava seu drama. A borda refere-se a franjas especiais que os judeus usavam nas vestes para se lembrarem de que eram um povo de Deus. Compreendendo o versículo 21, a crença dessa mulher era quase supersticiosa, mas Jesus honrou essa fé e a curou. As pessoas devem simbolicamente tocar em Jesus onde puderem, mesmo que simplesmente comecem pela borda de seu manto. Os fariseus aumentavam suas bainhas e franjas para parecerem mais espirituais, contudo, faltava-lhes o poder para curar. Capítulo 23, versículo 5. Outros tocaram a borda das vestes de Cristo e também foram curados, conforme capítulo 14, versículos 34 a 36. Exposição bíblica dos versículos 27 a 31. Não sabemos por que estes homens eram cegos. A cegueira era um problema sério no Oriente naquela época. Os registros afirmam que Jesus curou pelo menos 6 cegos e cada caso foi diferente. Esses 2 cegos reconheceram Cristo como o filho de Davi.
conforme capítulo 1, versículo 1, e insistiram em segui-lo até a casa. Sem dúvida, eles contavam com pessoas que os guiavam. E Jesus honrou a fé deles. A pronta resposta dos cegos, sim, Senhor, foi a confissão que liberou o poder para a cura, e Jesus restaurou a visão deles. Exposição bíblica dos versículos 32 a 34. O último milagre nesta série envolveu um demônio, embora doenças e manifestações demoníacas sejam coisas diferentes. Conforme capítulo 10, versículo 8, os espíritos imundos têm o poder de causar sofrimentos físicos. No caso específico, o demônio deixou o homem mudo. Imagine que deficiência terrível era esta. Mas Jesus o libertou e as pessoas admiraram que isso era algo novo em Israel. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus capítulo 9, versículos 18 a 38, com a exposição bíblica dos versículos 35 a 38. Jesus não apenas curou, mas também ensinou e pregou. No entanto, ele não fez sozinho a obra. O Filho de Deus usou outras pessoas para ajudá-lo. Cristo pediu que os seus discípulos orassem para que Deus enviasse os trabalhadores necessários. Logo, os próprios discípulos se envolveriam no ministério de pregação, de ensino e de cura, conforme capítulo 10. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.